Olá, caros alunos, caras alunas, estamos mais uma vez aqui no nosso Super Enem FCE, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Janieire Abreu e nós estamos dando continuidade aqui ao nosso estudo das competências e habilidades da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, ok? Bom, gente, neste módulo, que é o nosso módulo 5, aula 2, nós vamos trabalhar ainda a competência 9, ok? Competência de área 9, a qual demanda que o candidato entenda os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõe solucionar. Lembrando mais uma vez que a competência 9 está centrada, o foco da competência 9 é justamente as tecnologias digitais da informação e da comunicação, advindas, obviamente, de todo o cyberespaço, né? Nós trabalhamos no módulo anterior o conceito de cybercultura, de letramento digital, em como entender todo esse processo permeado pela tecnologia, que influenciou bastante na produção, na recepção do conhecimento, né, na própria ciência em si, é importante para o aluno que deseja, de fato, estar integrado ao mundo moderno, ao mundo das tecnologias, que a cada dia, né, vem avançando cada vez mais. Tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje duas habilidades, as duas últimas habilidades da competência 9, que são a habilidade 29, que pede que o aluno identifique, pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e da informação, ou seja, o que seria identificar pela análise de sua linguagem? Identificar exatamente como a informação, como o conhecimento, como os conteúdos são tratados a partir das linguagens utilizadas. E aí nós vemos que, de fato, se formos fazer uma comparação da linguagem do meio digital, do meio virtual, com a linguagem fora do meio virtual, há sim uma diferença, sobretudo no trato da informação. Então, por exemplo, identificar, a partir dos elementos que configuram os gêneros que estão nesse espaço virtual, né, os diversos recursos para o tratamento dessa informação como elemento constituinte da cultura digital, é o que se pede aqui na habilidade 29. Então, por exemplo, saber distinguir num texto traços de desinformação, né, comumente chamado de fake news, né, existem possibilidades da gente fazer essa análise da linguagem para identificar se aquele texto é um texto, de fato, sem fake news ou com fake news, né, chamada também de desinformação. Uma outra possibilidade também de análise de linguagem que tem sido bastante difundida agora é no tratamento das notícias. Então, se vocês perceberem, se vocês navegam aí pelos portais de notícias, nós vemos que agora a notícia, as reportagens, elas não são colocadas direto na íntegra para o leitor, né? Primeiro, informa-se o tempo de leitura da notícia e dá-se também um pequeno resumo da notícia. Então, por que isso? Ora, esse mundo digital que é extremamente rápido, de muitas informações, ele demanda, né, o público-alvo, por assim dizer, demanda essas informações para, de fato, ele saber se tem interesse em ler aquela notícia ou se o assunto, os temas tratados naquela notícia são de seu interesse, se vale a pena ler a notícia na íntegra. Então, tudo isso é linguagem sendo modificada para atender a objetivos específicos, objetivos que estão nesse meio digital e que precisam atender, de certa forma, às expectativas do público-alvo. Tudo bem? Nós vamos ver isso na questão referente à habilidade 29. E a habilidade 30, que é a última habilidade da competência 9, pede que faça-se a relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento da sociedade e ao conhecimento que elas produzem. Então, pessoal, muitas das questões dessa habilidade, competência 9, habilidade 30, elas vão até serem, em determinados momentos, podem ser confundidas com as próprias questões de ciências humanas, porque justamente é a questão da interpretação e da relação tecnologia, desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento do conhecimento, novas formas de comunicação, como é que esse conhecimento hoje advém, como é que nós podemos promover a curadoria desse conhecimento, tá? Então, demanda uma capacidade de interpretação, assim, bem intensa mesmo do aluno, do candidato, essa habilidade 30, ok? Então, estratégias de leitura, grifo das questões, atenção ao comando, todas essas habilidades são importantes para vocês desenvolverem, a gente vai tratar aqui com muito cuidado, ok?
Eu separei algumas expressões-chave da competência 9 a partir da compilação de algumas questões referentes a essa competência, ok? Não significa dizer, pessoal, que é preciso de fato pesquisar, tá? Essas expressões, mas se você tem um mínimo entendimento dessas expressões, fica mais fácil um pouco resolver as questões, porque elas sempre se repetem nas questões da competência 9, tá? Uma dessas expressões é a sociedade da informação, que inclusive nós trabalhamos até na competência 1, quando nós dissemos que os textos, né, a maioria das questões da competência 1 traz textos advindos desse mundo virtual, porque a nossa forma de interação, em grande parte, se não a maior parte da nossa interação hoje, acontece nesse meio. Então, o que é a sociedade da informação? O que seria a sociedade da informação? É justamente essa sociedade que surgiu a partir do advento da internet, né? Uma sociedade que está extremamente conectada, uma sociedade que está bastante assim plena de conhecimento, e aí eu coloco um pouco as aspas aqui, né, porque esse conhecimento nem sempre é lido, é tratado de maneira adequada, e esse conhecimento é estratégico, é elemento estratégico sob vários pontos de vista, econômico, cultural, político, enfim, né, então essa sociedade da informação aí acaba que tendo uma mudança na organização social como um todo, em virtude de muitas informações, grandes inovações advindas do mundo da tecnologia, né? Então, é uma nova ordem mundial, como dizia Caetano Veloso na sua letra de música, tá bom? Uma outra expressão-chave, gente, que sempre cai questões sobre inclusão digital, né? O que é a inclusão digital? É a democratização da informação, é a democratização da tecnologia a fim de deixá-la acessível para o maior número de pessoas, né? E aí eu coloquei entre parênteses o 5G, que o 5G é uma tecnologia relativamente nova, né? Está entrando no Brasil recentemente, e certamente vocês terão aí na prova de linguagens uma questão falando sobre o 5G, né? Que é justamente a nova frequência de dados que podem chegar até mais de 1000 megas de velocidade, e não só a velocidade, mas também a amplitude dessa tecnologia, que vai provocar mudanças extremas, né, no nosso modo de tratar todas essas questões referentes à tecnologia, né? Então, com certeza, inclusão digital, democratização da tecnologia, né, numa perspectiva assim bastante ampla, haverá questões sobre esta expressão, tá? Uma outra expressão que sempre tem, talvez não esteja em português, né? Muitas vezes vem só o IA, que é em inglês, né? Inteligência artificial, diz respeito justamente à capacidade desses dispositivos eletrônicos funcionarem o mais parecido possível, o mais similar possível com a inteligência humana, com o próprio pensamento humano, né? Então isso explica em perceber muitas variáveis, tomar decisões, resolver problemas, operar em uma lógica que está bastante similar à lógica do cérebro humano, né? A inteligência artificial aí é a que faz, por exemplo, com que as assistentes virtuais por voz funcionem, né? Nós temos aí a Alexa, que funciona a partir de uma voz, é uma espécie de inteligência artificial, ok? Uma outra expressão que não é nova, mas está assim bastante em alta quando se fala em tecnologia, é a internet das coisas, né? E aí eu faço até um link com a questão da inclusão digital, porque a internet das coisas diz respeito justamente a conectar itens, produtos usados no dia a dia, à rede de computadores, à internet, né? Com o fim de torná-los, a partir dessa tecnologia, cada vez mais inteligentes, por assim dizer. Então, hoje nós já temos geladeiras que funcionam por comando de voz, computadores, a gente já sabe, né? Carros que se movem a partir de dispositivos digitais. Então, a internet que saiu simplesmente dos computadores, dos notebooks, dos smartphones e foi para as coisas. As casas inteligentes que funcionam a partir de comandos de voz ou outro tipo de comandos estão aí relacionadas à internet das coisas, e aí o 5G trouxe isso de maneira muito palpável, né? Porque tanto a velocidade como a amplitude dessa tecnologia de frequência de dados vai fazer com que cada vez mais essa internet das coisas funcionem nos mais diversos produtos, aparelhos e aplicativos com que nós interagimos no dia a dia, tá?
Uma outra expressão, pessoal, que sempre cai nas provas, nas questões relacionadas à competência 9, é a realidade virtual, né? O que seria a realidade virtual? É a possibilidade de recriar uma realidade física a partir de aparatos tecnológicos simulando um contexto real, certo? Então, a partir, obviamente, de um sistema computacional, né? Uma realidade totalmente virtual, criada artificialmente, mas semelhante ao ambiente verdadeiro, semelhante ao ambiente físico verdadeiro. Então, por exemplo, quem é fã de videogames, né, jogos eletrônicos, jogos de videogames, sabe bem o que é essa realidade virtual, né? Às vezes você simula o jogo eletrônico como se fosse um próprio personagem, né? É baseado aí na ideia de realidade virtual. A própria questão de fazer na saúde, cirurgias a longa distância, também o 5G vai potencializar essa possibilidade. Então, sempre vai haver uma questão, ou questões, não sei, né, relacionadas aí a essa expressão realidade virtual, ok? Legislação da rede, né? Obviamente que se nós temos muita tecnologia e as pessoas interagem bastante, constroem conhecimento a partir dessa tecnologia, é preciso ter dispositivos legais que protejam, né? Tanto as relações como a privacidade. Então, talvez vocês vão encontrar também uma questão, ou mais de uma questão, relacionadas à legislação da rede e, mais precisamente, à Lei Geral de Proteção de Dados, que diz respeito a um dispositivo legal que protege as pessoas de que seus dados não vão ser amplamente divulgados na rede. E aí a gente lembra aí da questão do Facebook, há um tempo atrás, que soltou vários dados aí dos seus usuários e provocou uma grande confusão, né? Então, legislação da rede, lei de proteção de dados, dispositivos legais que protegem, ou pelo menos tentam proteger o usuário, também vão ser um pouco o foco da competência 9, ok? E por último, pessoal, ética digital, né? E aí vocês que já estudam aí na sociologia, na filosofia, sabem que ética é como se fosse códigos de conduta, tá? De como se proteger, de como se portar na rede, né? Então, por exemplo, agir com ética digital, tanto na informação que você vai colocar, como na maneira, na linguagem. Você sabe, por exemplo, que se colocar um texto todo em caixa alta, né? Não é legal, porque vai indicar que você está gritando. Se comunicar demais por emojis ou emoticons, assim, por assim dizer, né? Você tem que adequar a sua conduta à situação comunicativa também na rede, né? A gente fala muito em fala e em postura em contextos analógicos. Você tem que demonstrar uma postura, você tem que utilizar um registro de linguagem adequado para as suas interações. Isso existe também na rede, certo? E ética digital é uma parte que fala sobre essa atuação com dignidade, com segurança, com privacidade, para justamente ter, né, aquele direito e aquele dever também no meio digital. Professora, essas expressões-chave, onde que eu posso acessar essas expressões? Há vários sites, pessoal, em que vocês podem acessar glossário de tecnologia, tá? Obviamente que apenas a palavra ou a expressão-chave não vai resolver muita coisa, uma vez que você não sabe, de fato, o que vai estar lá esperando. Mas, quando você entende o cerne dessas expressões e cai alguma questão que tem essas expressões, já vai ajudar, porque você detém de um conhecimento prévio, você sabe como funciona, você sabe a base da questão. E, obviamente, você só vai ter que interpretar a partir do contexto apresentado na questão, em que essas expressões estarão, tá bom? Então, eu coloquei aí esse bonequinho fazendo as anotações, né? Não é para memorizar, é para entender, é para ler, é para cada vez mais ter interesse em ler textos ou escutar, né? Pode ser também nesse ambiente audiovisual, textos referentes a essas expressões, porque certamente vai ajudar vocês, assim, de uma maneira bem significativa, ok? Dito isso, passemos então para a questão da habilidade 29, né? Nós trabalharemos a 29 e a 30, uma questão de cada habilidade. A habilidade 29, que diz que o candidato deve estar apto a identificar, analisar as linguagens subjacentes a esse meio, né? Então, nós vamos fazer aí o mesmo movimento, só dar uma olhada no texto, né? Um texto que está aí no site convergenciadigital.com.br. É interessante que vocês façam a leitura desses elementos paratextuais. O que é o elemento paratextual? É o que está para além do texto, ele está fora do texto, né? Então, aí, para além do texto é a referência.
ok? E aí nós vamos passar para o comando da questão para saber o que de fato essa questão demanda que o candidato faça, ok? E aí o comando da questão vai dizer o seguinte, pessoal. O texto descreve características de uma tecnologia de informação e comunicação contemporânea que tem se mostrado difíceis de identificar por causa da utilização de... Ok? Então, o que foi que eu coloquei aí? Essa habilidade, pessoal, na verdade, essa ação é interessante que vocês façam sempre. Ou seja, fazer o grifo, obviamente só, né, sublinhar, porque vocês não vão ter acesso a nenhum tipo de caneta especial, fora a caneta preta, né, de tubo transparente. Vocês vão sublinhar as palavras-chave do comando e as ideias e expressões-chave do texto, ok? Nunca esquecer, porque às vezes o comando é muito grande, ele tem uma contextualização anterior à própria ação, e aí você não precisa sair grifando tudo ou lendo tudo mais de uma vez. Você lê a contextualização, entende, pode até parafrasear, fazer uma palavra-chave apenas para o resumo daquela contextualização, mas o importante mesmo é a ação a ser tomada por meio, muitas vezes, do verbo ou da conjunção que está no comando, ok? Então, aí, o que foi que eu grifei? Características difíceis de identificar por causa de quê? Certo? Características difíceis de identificar, obviamente, da tecnologia. Então, voltemos aqui ao texto. Voltemos ao texto, cujo título é Estudo da FGV mostra que robôs infestam debate político no Brasil, ok? O texto diz o seguinte: um estudo divulgado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas afirma que perfis automatizados em redes sociais já são usados em larga escala no debate político do Brasil e não para aprimorá-lo. Vejam bem, perfis automatizados em redes sociais. Segundo a pesquisa, esses robôs, olha aí a referência, perfis automatizados, depois ele retoma com esses robôs, se converteram em uma potencial ferramenta para manipulação de debates nas redes sociais. Citação. Nas discussões políticas, os robôs têm sido usados por todo o espectro partidário, não apenas para conquistar seguidores, mas também para conduzir ataques a opositores e forjar discussões artificiais. Eles manipulam debates, criam e disseminam notícias falsas e influenciam a opinião pública, postando e replicando mensagens em larga escala. O estudo demonstra de forma clara o potencial danoso dessa prática para a disputa política e o debate público, diz o diretor da FGV-DAPP, Marco Aurélio Rudiger. O estudo conclui que os robôs buscam imitar o comportamento humano e se passar como tal, de maneira a interferir em debates espontâneos e criar discussões forjadas. Com esse tipo de manipulação, os robôs criam a falsa sensação de amplo apoio político e a certa proposta, ideia ou figura pública. Para a FGV, a participação ostensiva de robôs no ambiente virtual tornou urgente a necessidade de identificar suas atividades e, consequentemente, diferenciar quais debates são legítimos e quais são forjados. Então, como a gente falou, legislação da rede, toda essa questão de curadoria, né, de entender a dinâmica que rege o mundo virtual, é muito assim capciosa, porque, por exemplo, até hoje ainda não conseguiram, por mais aparatos que tivessem de fiscalização, ainda não conseguiram entender, ou pelo menos assim, barrar a ação desses perfis automatizados, ou seja, dos robôs. Então, esses robôs, eles entram na rede de uma forma muito assim, peçonhenta, por assim dizer, porque eles manipulam, de certa forma, determinada ação, determinada discussão, né? E aí os estudiosos, os cientistas, né, que estudam toda essa questão da rede, ainda estão pensando como é que vão fazer isso, porque é algo que tanto fere como está um pouco fora do escopo do raio de atuação de quem fiscaliza, né? Então é algo é como um hacker,
tá? É como um hacker que está ali, a palavra hacker não utilizada somente no sentido pejorativo, né? Existe o hacker que faz coisas, mas que não para prejudicar. Mas a gente já, até pelo imaginário popular, falou em hacker, a gente já acha que é para invadir alguma coisa, colocar um vírus, enfim. Né? E aí esse estudo fala sobre a presença desses perfis automatizados, desses robôs que estão infestando o debate político e fazendo com que, né, toda a questão da ideologia seja aí controlada, por assim dizer, por esses perfis, certo? E aí vamos para novamente o comando, né? Que fala que o texto descreve características que são da tecnologia que são difíceis de identificar. Por que que esses robôs, por que que esses perfis automatizados é complicado identificar? Por causa da utilização de linguagens comuns, diferentes redes sociais, informações falsas, opiniões políticas, figuras públicas. Gente, essa questão é uma questão muito assim capciosa, porque aparentemente ela é simples, mas ela deixa o candidato em dúvida entre duas alternativas, de forma assim que, se você não fizer uma leitura minuciosa, grifando, prestando atenção na ideia que está no texto, aí, de fato, o candidato erra, tá? Então, lá no texto, ele diz o seguinte: que o estudo demonstra o potencial danoso, o estudo conclui que os robôs buscam imitar o comportamento humano e se passar como tal. É por isso que é difícil analisar, identificar e pegar esses robôs, porque eles buscam imitar o comportamento humano. Obviamente que nessa questão política, né, muita coisa relacionada às informações falsas ou às fake news, né, são difíceis de identificar. Mas, de fato, o que vai fazer com que fique complicado pegar um robô e fazer com que esse robô saia de circulação, né, seja tirado da rede, é exatamente a imitação do comportamento humano, tá? Se eles estão colocando lá ideias, fazendo controlando o debate, é porque eles estão imitando o comportamento humano a partir da utilização, pessoal, de linguagens comuns, certo? Linguagens comuns. Professora, mas eu acredito que fica difícil de identificar por causa das informações falsas, tá? Não é por causa das informações falsas. Há informação falsa, né, na grande maioria das vezes, nos perfis automatizados, mas não é isso que torna difícil a caracterização, tá? O que torna difícil é justamente a imitação, a mimese com o comportamento humano. Então, a resposta aí dessa questão é linguagens comuns. Prestem atenção no que está exposto no texto a partir do que vocês grifarem, tá? Porque haverá questões cascas de banana aí como essa. Tudo bem? Passemos então, pessoal, para a questão relacionada agora à habilidade 30, tá? A habilidade 30 que eu falei para vocês, que demanda muita a questão da interpretação, né? A habilidade de interpretação, porque ela está justamente relacionada ao uso da tecnologia para o desenvolvimento da sociedade, para a transmissão e produção do conhecimento, tá? E aí nós temos dois textos, ok? O texto 1 é uma charge, o texto 2 é um trecho de um artigo, um trecho de uma monografia, o gênero monografia, que é um estudo, né, de acadêmico, e aí eles têm aí um tema em comum, ok? Vamos passar, como nós já estamos fazendo antes, né, para o comando da questão, para ver qual é a ação demandada, requerida, a partir da análise desses textos. Os textos apresentam uma reflexão sobre a questão da inclusão digital. Olha aí que eu falei lá nas expressões. Pois consideram que esta é um comando super simples, ok? Sendo um comando simples, você só vai, de fato, ter mais atenção ao que os textos dizem, tá? E qual é a ideia que está relacionada nos dois. Se é uma ideia que se afasta, se opõe, ou se é uma ideia que está em consonância, ou seja, se encontra, tá? Então, basicamente, nessa questão, inclusão digital, eles consideram que ela é. O que ela é, né? Voltemos aqui para
os textos, texto 1 e texto 2, nós temos a charge, cujo título é Inclusão Digital também, e aí, né, fazendo a leitura para todos verem, a imagem de uma pessoa, de um rapaz, de um homem que está diante de duas caixas, né, onde diz frágil, e aí tem algumas mosquinhas ali na periferia das caixas, né, provavelmente, sei lá, caixa de pizza, nós temos aí uma seta, e ele diz, né, ele pensa, na verdade, deve ser algum modelo novo de computador. Então aí você já vê que existe um não conhecimento dessa questão da inclusão digital pelo personagem, tá? É uma charge aí que está no Mortadela, ok? E o texto 2, o social e o digital. A exclusão digital não se resume apenas à falta de computadores e de outros utensílios digitais na sociedade, mas na captação de pessoas para o uso efetivo dos recursos tecnológicos. Para ser incluído digitalmente, não basta apenas ter acesso a micros conectados à internet. Também é preciso estar preparado para usar as máquinas, não somente com preparação para a informática, mas com uma preparação educacional que permita usufruir de seus recursos de maneira plena pelo conteúdo, tá? Então, faz-se aí uma reflexão sobre a inclusão digital, que também é tema da charge, sendo que a charge traz uma ideia, né, que está, obviamente, indo ao encontro do que está no texto. Ok, pessoal? Então, vamos aqui ler as alternativas, né? A inclusão digital, conforme a gente já pontuou, é insignificante, já que o país apresenta questões sociais e econômicas mais emergenciais, tá? Não é insignificante, pessoal, porque os textos, eles mostram justamente, a gente infere que é importante, não é insignificante, ok? Esse é aquele distrator que você já tira de cara, né? B, supérflua, uma vez que a maioria dos cidadãos tem acesso a computadores e internet. Professora, não sei o que é supérflua. Tudo bem, você pode se enganchar no vocabulário, mas vejam que a explicação não faz sentido. A maioria dos cidadãos tem acesso a computadores e à internet, né? A gente tem muito acesso à internet no Brasil, sim. 81% da população, por exemplo, navega na internet, mas ainda há muitas pessoas que não têm acesso a computadores e à internet, né? C, realizável, facilitando o acesso à internet para as pessoas que já possuem computadores. D, irrealizável, sem antes promover a educação da população, que só então poderá fazer uso real e consciente da tecnologia. Inviável pela falta de equipamentos existentes no país, uma vez que a maioria tem de ser importada. Inviável, pessoal, quer dizer que não tem condições de ser feito, certo? Na realidade, há condições de ser feita a inclusão digital. A justificativa não é essa, por conta de não ter equipamentos, tá? Então, o item E já sai também de circulação. O item D diz irrealizável sem antes promover a educação da população, ok? De fato, a charge mostra isso, né? Que não há conhecimento algum sobre tecnologia, sobre computadores por parte do personagem. Então, o que demanda, e o próprio texto 2 vai dizer, preparação educacional. Então, se não há preparação educacional, não tem como fazer o uso real, muito menos consciente da tecnologia. Então, não é que seja irrealizável, ela se torna irrealizável por conta desses entraves aí de preparação educacional, de acesso, toda essa questão que ainda traz muitos excluídos digitais na sociedade brasileira, ok? Portanto, pessoal, o gabarito dessa questão é o item D de dado, ok? Espero que vocês tenham conseguido entender os conceitos principais dessa competência 9. Mais uma vez, peço que leiam textos relacionados, reflitam, discutam, né? Vocês estão em um momento em que é preciso, de fato, fazer um estudo bem direcionado dessas questões relacionadas à tecnologia, porque não só em linguagens, mas também em ciências humanas, vocês vão ver questões relacionadas a isso, tudo bem? Muito obrigada, até o próximo módulo, pessoal. Tchau, tchau.